Boa noite a todos. O tema psicosfera espiritual é um dos subitens dos nossos estudos, em especial aplicados no nosso curso básico de Espiritismo, que no dia de hoje está encerrando a edição 2014. E na recomendação pedagógica dos nossos cursos está contida a ideia de trazermos para as reuniões públicas doutrinárias algumas das temáticas que são estudadas ali reservadamente nos grupos privativos. E psicosfera espiritual é apresentada como sendo aquela situação em que os nossos pensamentos eles tomam forma, já que, como nós sabemos, todo o produto daquilo que pensamos é matéria mental. O livro A Gênese, de Kardec, numa complementação do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nos mostram essa matéria mental como sendo algo palpável, tangível, que tem cheiro, tem cor, tem densidade, tessitura. Por isso que André Luiz, inclusive, diz a frase: o pensamento é matéria, uma matéria mental. E quando se procura estudar as variações das formas existentes, tanto materiais como aquelas chamadas espirituais, observa-se que todos os fluidos eles partem de um mesmo princípio. O que varia é a densidade, de acordo com o mundo, de acordo com o grau de evolução das pessoas, de acordo com aquilo que se produz em termos de pensamento. A psicosfera seria o resultado daquilo que nós pensamos. Aliás, em O Livro dos Médiuns, se diz que a base de todos os fenômenos mediúnicos, de todas as aproximações espirituais, nos mais diferentes graus, a base está no próprio pensamento. Se o pensamento é matéria, apenas o que diferencia são os graus de densidade, obviamente que os seres desencarnados, que estão nessa dimensão mais sutil da matéria chamada quintessenciada, percebem o produto daquilo que pensamos. Os espíritos desencarnados, eles vão identificar o que nós pensamos pela forma que o pensamento toma. Já que existe um fluido universal, também apresentado no livro A Gênese, que é uma ampliação daquilo que está no livro dos Espíritos, mostrando que todos os planetas têm esse fluido universal, que é compatível com a evolução do próprio planeta, ou portanto das pessoas que vivem ali, tanto as encarnadas quanto os desencarnados vinculados ao planeta. E graças a esse fluido mental, o nosso pensamento toma forma. Aliás, a gente só consegue pensar porque tem este fluido que dá forma ao que pensamos. Sobre esse assunto, o pensador francês René Descartes disse: cogito ergo sum. Penso, logo existo. E o próprio sinal da existência está no ato de pensar. Nós só temos consciência de que existimos porque pensamos. Quando alguém está com alguma deficiência cerebral e a impede de concatenar os pensamentos, de fazer um juízo completo de valor das coisas, é como se a pessoa não existisse. Porque o pensamento é que define a própria existência. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quando se tenta mostrar algo que está contido como reflexão na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando em determinado momento os Espíritos, tentando esclarecer Allan Kardec sobre a vinculação dos animais, a sua consciência
em relação ao mundo espiritual, em relação aos seres humanos, ali se diz que tudo na vida passa por um processo de transformação e que o arcanjo já foi átomo. A palavra arcanjo aí se refere à meta espiritual da existência. Arcanjo seria um super anjo, um espírito puro. A condição, por exemplo, a que chegou Jesus. E essa é a meta evolutiva para todos os seres da humanidade. Não importa quanto tempo levaremos, mas a pluralidade das existências assegurará a todos que iremos evoluir moral e espiritualmente ao ponto de chegarmos àquela classe chamada de espíritos puros, que está muito bem identificada entre as questões 100 e 113 de O Livro dos Espíritos. Então, nessa trajetória evolutiva, quando o ser espiritual faz a sua filtragem e aquisição de sua natureza, de sua fisiologia, nos reinos mineral, vegetal, animal, a transição do reino animal para o reino hominal, já seria a forma como o Espiritismo identifica essa classificação, mineral, vegetal, animal e hominal, já para definir o ser humanizado. Essa transição do animal para o hominal é determinada justamente pelo ato de pensar. É quando o pensamento deixa de ser fragmentado, como é no animal, especialmente os animais, os mamíferos, para se tornar algo constante. O fato de pensar de forma constante já define a condição humana, primitiva, naturalmente, que vai se aperfeiçoando até chegar à condição em que nos encontramos agora, de seres civilizados, mas ainda muito mais próximos da nossa origem do que da meta, que seria o aperfeiçoamento. Sócrates, quando passou por aquela situação em que estava sendo condenado à morte, como de fato se confirmou, pelo fato dele pregar a imortalidade da alma e praticamente todos os princípios que hoje a filosofia espírita esposa foram também ensinados por Sócrates na Grécia Antiga. E Platão, o seu principal discípulo, foi quem escreveu sobre o que ele ensinava. E por conta dos seus ensinos, ele foi considerado um corrupto das ideias, alguém que seria prejudicial à mente dos jovens da época, e o aprisionamento e a prisão de morte vieram como consequência da intolerância que também existia naquela época. Os seus discípulos planejaram um processo de corrupção dos guardas, que tomavam conta da cela onde ele se encontrava retido. E fizeram todo o procedimento para que Sócrates pudesse fugir da pena de morte. E como nós sabemos, ele foi condenado a tomar o veneno, o cicuta. E logo que vieram dizer a ele, olha, está tudo preparado, já conseguimos subornar os guardas, você pode sair e assim vai se livrar da pena de morte. E ele não aceitou e deixou uma lição ali para os seus discípulos, que na verdade ele não estava preso, porque ele estava pensando. E quando se pensa, se é livre. Em O Livro dos Espíritos vai se falar exatamente disso, que uma das leis divinas é a lei de liberdade. E quando a gente pode confirmar que de fato Deus nos dá liberdade, é no ato de pensar. Ninguém pode conter os nossos pensamentos. Por isso que nós somos livres, mesmo que estejamos encarcerados, fisicamente impossibilitados de deslocarmos de um lugar para outro, mas o nosso pensamento ninguém pode conter. Por isso, aí está a verdadeira liberdade, no ato de pensar. E é por isso mesmo que o Espiritismo destaca que é no pensamento, nos fluidos existentes para formar o pensamento, que nós vamos construir a nossa psicosfera. Esse fenômeno do pensamento tomar forma, tecnicamente é chamado de ideoplastia. Uma palavra grega,
juntando duas palavras, ideo e plastos, forma, plástica. Ideo, pensamento, ideia, é a forma do pensamento. Então, todos nós, já que pensamos de forma constante, produzimos a matéria mental permanentemente, sem cessar, mesmo estando encarnados ou desencarnados. Para o ato de pensar não há limitação. E tudo que se produz em termos de pensamento, porque o pensamento toma forma em função do fluido universal, esse resultado do ato de pensar é a nossa psicosfera. Então nós poderíamos ter a psicosfera individual, ou seja, o que cada um produz individualmente, já que cada um é artífice das suas próprias ideias, é o construtor daquilo que quer pensar, e nós somos livres para escolhermos o que queremos pensar. O resultado dos pensamentos individuais forma a nossa psicosfera individual. E temos a chamada psicosfera coletiva, que é o resultado dos pensamentos de todas as pessoas reunidas num determinado local. Aqui nesse momento, nós teremos uma psicosfera, quer dizer, a matéria mental produzida, com o resultado daquilo que cada um aqui está pensando. Num local onde muitas pessoas se reúnem, o mais provável é que a psicosfera ela sofra uma variação de densidade, de qualidade fluídica também. Porque nem todos poderão estar pensando da mesma forma. Se, por exemplo, eu projetar aqui uma imagem de Jesus sorrindo, emitindo luzes para cada um de nós, e se nós conseguirmos fixar nessa imagem com muita intensidade, a imagem de Jesus vai tomar forma e as luzes que nós verificarmos no pensamento serão a nossa psicosfera. Por isso que, nos trabalhos dos centros espíritas, nós não abrimos mão da oração. Porque todas as vezes que a gente ora, automaticamente a intenção de quem ora é pensar coisas boas. Por isso mesmo que Jesus recomenda a oração como uma das formas de fugirmos às tentações. Se eu projetasse aqui uma imagem negativa, começasse a contar uma história trágica e que todos começássemos a nos vincular a esta imagem, a nossa psicosfera então seria o produto mental da imagem produzida. E nesse sentido, vamos considerar que nós exercemos uma grande influência uns sobre os outros no ato de pensar. Muitas vezes nem precisamos articular palavras, ou seja, não precisamos verbalizar o que pensamos. Mas, se pensamos, já existe o produto que nós criamos. Então, mesmo que uma pessoa se mantenha em silêncio absoluto, poderíamos dizer que essa pessoa, então, não tem uma psicosfera mental, porque ela não fala? Não. Essa pessoa estará produzindo matéria mental, porque ela continua pensando. E, inclusive, Jesus ele disse algo sobre esse assunto que é importante a gente relembrar. Ele disse assim, o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Porque a boca fala daquilo que está cheio no seu coração. Dando-nos uma advertência que, antes de nos preocuparmos com os gestos exteriores, é muito mais importante a gente ter cuidado com a qualidade daquilo que a gente pensa. Ou seja, com os sentimentos que estão comandando os pensamentos que nós construímos. Se nós somos pessoas pessimistas, incrédulas, negativas, e alimentamos sentimentos indignos de ódio, por exemplo, mágoas, rancores, é natural que a nossa psicosfera individual seja densa. Inclusive, vista do ponto de vista espiritual, a psicosfera de quem produz pensamentos negativos, ela é absolutamente escura, acinzentada, escura,
totalmente escura, dependendo das vibrações emitidas de desamor. Porque quando se fala em luz, do ponto de vista de psicosfera, só existe luz, no sentido de claridade, quando os pensamentos são de boa qualidade. Se uma pessoa estiver pensando em como perdoar uma ofensa, se estiver orando por aqueles que estão lhe perseguindo, lhe caluniando, se estão orando, desejando o bem da humanidade, se estão procurando na oração um contato maior com os espíritos bons, buscando a própria vibração de Jesus como proteção, numa vinculação aberta de vinculação com Deus, aí o pensamento fica inteiramente iluminado. E quando nós falamos desse assunto no nosso curso básico, a gente chama esse assunto de aula preventiva. Porque se nós temos o poder do pensamento, cada um de nós é dono do seu próprio pensamento. Se nós optarmos em pensarmos sempre coisas positivas, nós estaremos criando um campo de força de proteção automático. A tal ponto que o pensamento exerce uma influência eletromagnética extremamente importante, que se por um acaso alguém estiver em processo de oração, uma postura de genuflexão, seria aquela postura de entrega total, de humildade, de vinculação com Deus. Aquele momento em que a pessoa fica desarmada do orgulho, da vaidade, do egoísmo, fica numa postura de total entrega às forças benfeitoras. Esse produto mental, ele é tão qualificado que se por um acaso algum espírito que esteja mal intencionado, que esteja desejando nos desestabilizar emocionalmente, desejando desequilibrar a nossa própria capacidade de raciocinar, ao tentar aproximação direta, esse espírito vai sofrer um impacto eletromagnético e pela diferença de vibração, de intenção e de propósito, a sensação do espírito mal intencionado vai ser de alguém que tomou um choque de 300 volts, aproximadamente. E poderá sofrer um impacto tão grande que poderá ser lançado a uma longa distância e até mesmo perder os sentidos por algumas horas ou dias. É por isso mesmo que a doutrina espírita procura nos mostrar o quanto que nós somos deuses, como afirmava Jesus. E nós poderemos ser felizes e construirmos energias boas sem dependermos de ninguém. Porque quando estamos nos sentindo fragilizados, é comum que a gente peça a alguém, olha, ore por mim, faça uma oração por mim. É muito comum isso acontecer. É como se a pessoa não estivesse se sentindo com resistência moral para produzir um pensamento elevado, que por si só será a sua psicosfera de proteção, o seu campo de força imantado de proteção. Aí pede que outros façam a prece intercessória. E pode funcionar também. Alguém que tem uma capacidade mental de se lançar com o pensamento, com muita fé, e lança na direção de alguém, isso chama-se tecnicamente radiação. Radia o seu pensamento na direção de alguém que está passando por uma dificuldade. O produto daquele pensamento, ele vai dar um banho na pessoa que está precisando da ajuda. Porém, pode acontecer também um grande problema. Mesmo que alguém ore intercessoriamente por outrem, se a outra pessoa não estiver receptiva, se ela estiver com seus canais mentais atrofiados por pensamentos pessimistas, a energia também não vai afinizar-se e a pessoa não vai sentir o bem-estar da oração que lhe foi dirigida. Haverá um bloqueio, nesse caso, porque haverá o que se chama em livro dos espíritos de repulsão dos fluidos. Porque os fluidos mentais, eles obedecem a leis universais de afinidade. É por isso que
nas reuniões mediúnicas, por mais que tenhamos ali 100, 200, 300 espíritos e 20 médiuns em concentração, isso não significa que qualquer espírito poderá manifestar-se através de qualquer médium assim que ele queira. Porque existem condições técnicas que vão depender muito da afinidade fluídica e da sintonia de pensamentos. Então não é tão simples assim um espírito fazer um processo de comunicação. E todo um trabalho na casa espírita é feito para sensibilizar, para conscientizar, numa palavra, para educar a mente daqueles que se candidatam ao serviço mediúnico, para que possam criar uma psicosfera, que nós chamamos de corrente magnética, que vai permitir aos espíritos protetores aproximarem-se com mais facilidade e assim fazer com que os fluidos fluam de maneira positiva, produzindo efeitos renovadores em todos os presentes. Inclusive, com a intenção de se envolver aqueles espíritos que estejam com dificuldades diversas neste mesmo fluido, para que eles possam sentir um impacto de renovação e aceitem uma nova proposta de vida, saindo daquele caos moral em que se colocaram. Tanto assim que, quando se vai falar em céu e inferno dentro da filosofia espírita, o que se conclui é isso. Céu e inferno são estados de consciência. Se alguém se acha dentro de um inferno, é porque ela se colocou ali, com seus pensamentos. Se alguém se acha no céu, foi porque ela se colocou ali, com seus pensamentos. Deus não criou um lugar especial para colocar os bons, nem construiu um lugar feio e horroroso para colocar os supostamente maus. O universo é formado com a mesma qualidade de energia. E a energia que está aqui, está em Marte, está em toda a parte do universo incomensurável. A energia, nós poderíamos até nos lembrar aqui do que foi dito há pouco tempo, os bósons de Higgs, onde os cientistas já mostram a presença de uma energia extraordinária, que seria aquilo que no livro dos Espíritos poderíamos considerar a matéria elementar, que é a energia de Deus presente em todas as coisas, e por ser uma energia divina, ela é pura e não há diferenciação de um lugar para outro. Então Deus não cria energia ruim, não cria energia mais ou menos. A energia dele é constantemente pura. O produto mental que nós construímos é que poderá nos dar uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Porque nós temos dentro da liberdade essa capacidade de manipularmos os fluidos. E nós vamos ter de volta, pela lei justa de causa e efeito, todos os fluidos que nós produzimos. Se eu produzo um pensamento negativo, de ódio ou algo semelhante, essa produção é totalmente minha. E por uma questão de justiça, se foi eu que fiz, tem que ser devolvida para mim. Então pode acontecer que alguém sinta um mal-estar muito grande e diz: meu Deus, eu estou parecendo que tem um peso sobre mim. Pode ter certeza, foi você que construiu esse peso, não foi ninguém. Agora, existem espíritos mal intencionados, quando eles ainda guardam vingança nos seus sentimentos, por coisas que aconteceram desagradáveis em outras vidas. Eles se aproveitam dos pensamentos negativos e acoplam, agregam os pensamentos negativos que eles também produzem. E aí, já nesse caso, nós vamos sentir um mal-estar ampliado, potencializado, onde vai aí se caracterizar o que se chama de obsessão. Mas se nós conseguíssemos manter pensamentos bons o tempo todo, mesmo que uma legião de espíritos mal intencionados viessem sobrepor a nossa psicosfera positiva, eles não conseguiriam nos atingir. Aquele efeito do choque tanto pode ser para um espírito mal intencionado, como para muitos que queiram se aproximar. O princípio da repulsão de fluidos no processo da afinidade é igual para todos.
tanto faz que seja 1 ou milhões. Não há como que aconteça um casamento fluídico em sintonias que estão desencontradas. Por isso que a ciência espírita vem nos ajudar a termos mais fé em nossas orações, a termos mais certeza daquilo que Jesus disse, que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. E a fé, essa palavrinha de apenas 2 letras, seria a capacidade de assimilarmos os melhores fluidos que estão disponíveis no universo para todos que queiram buscá-lo. Deus tem uma fonte permanente de fluidos bons à disposição de qualquer um em qualquer lugar. A qualquer momento, não importa a circunstância em que estejamos vivendo. Basta entrarmos em contato com essa força pela fé e a oração, que automaticamente o bem-estar chega. Não importa o tipo de provação que estejamos passando, o tipo de expiação, qual a dificuldade que a vida coloca à nossa frente, como necessidade de nos testar a capacidade intelectual e a capacidade moral. Tendo esse ponto de contato, automaticamente nos sentiremos bem, não importando a circunstância. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, se coloca que quando a gente se afasta desta fonte, que é essa luz de Deus que está à disposição de todos, no universo, como um todo, sem discriminação, esse distanciamento faz com que a criatura sinta imediatamente um estado de angústia a oprimir-lhe o peito. Vinculou com Deus, não importa a dificuldade por que passa, o bem-estar permanece, mesmo diante da dificuldade. Um dos fenômenos mais extraordinários é a morte, né? É a saída do corpo do espírito que o habitava até então. Como dizia o grandioso Padre Vieira, quereis saber o que é a alma? Olhe para o corpo de onde ela acaba de sair. A palavra alma vem da palavra animus, lá do latim, quer dizer animação. Quem dá animação ao corpo físico é o espírito, é a alma que está ali. A palavra alma quer dizer animação, ânimo, vida que se movimenta. Se o espírito abandona o corpo fica inerte, porque quem o animava era a alma. E nós então vivemos com esse fenômeno da desencarnação, que nós sabemos que é fatal, todos teremos que deixar esse mundo. E existe uma celeuma enorme em torno da morte, polêmicas, sofrimentos vários, por diversas razões. E o Espiritismo tenta nos ajudar a perceber que, quando se deixa o corpo físico, o espírito continua a viver da mesma forma que vivia antes. É exatamente como quando alguém chegar aqui agora em casa, vai tirar essa roupa de ver Deus, né, que trouxe para a palestra, vai botar uma roupa mais simples para ficar em casa, com mais conforto, para ir dormir, a gente não vai mudar porque trocou de roupa. E o corpo físico é simplesmente uma indumentária do espírito. O espírito não é nenhuma das células que compõem o corpo físico. O corpo é apenas instrumento deste. Então, se o espírito abandona o corpo por alguma razão, o espírito continuará com as mesmas sensações. Mas a nossa problemática é com relação à visão. Talvez o sofrimento prático esteja aí. Não ver mais a pessoa é o que nos dá um impacto, que nos choca. Às vezes a gente nem gosta tanto da pessoa, mas saber que não vai vê-la mais, ai que susto, não vou ver mais. A sensação desse distanciamento em relação ao que nós queremos produzir é bem comum dentro daquela situação que é colocada na filosofia comum. A morte seria assim: um veleiro, um barco movido a velas, portanto, que vai viajar com as forças dos ventos. Se nós estamos aqui, o veleiro está ali,
no mar e os condutores colocam as velas de tal forma que os ventos vão fazer com que o veleiro adentre o mar. Quem fica de cá assistindo vai percebendo aquela imagem do veleiro se distanciando, cada vez mais, até que chega naquela chamada linha ilusória, né? A linha do horizonte. Aí, depois de um certo tempo, a gente já não consegue mais enxergar, porque o corpo físico, ele tem limitação para enxergar. Para que o espírito enfrente certas provações, essa limitação é própria. É um encarceramento temporário necessário. E diante dessa limitação, à medida que o veleiro vai se distanciando, não se consegue mais vê-lo. Mas o veleiro continua lá. O fato de não estarmos vendo não quer dizer que ele deixou de existir. E a gente tem essa falsa ideia de que se eu não vejo é porque acabou. Não, é um veleiro que viajou. E ao mesmo tempo que estamos sentindo a sensação de vazio da presença daquele veleiro, do outro lado tem alguém dizendo, ó, está chegando. E é assim que acontece. Enquanto aqui, ó, está indo, alguém lá está dizendo, ó, você chegou. E a vida prossegue à missa, sem qualquer alteração. Então, se nós começarmos a pensar dentro dessa grandeza, dessa nobreza que Jesus nos sugere, que a doutrina espírita endossa, nós vamos ver a vida de outra maneira. Os valores serão outros. Nós ficaremos menos apegados às coisas materiais, valorizaremos menos as figurinhas, essas coisas bobas, tolas, que não valem absolutamente nada. E vamos pensar apenas numa coisa: como eu poderei produzir meus pensamentos bons para ser eternamente feliz? Mas aí tem uma dica importante, para finalizar. A melhor forma de se produzir energias boas é fazendo o bem aos outros. Como diz uma pequena música da nossa aula de evangelização, Programa da Fé, você precisa orar, mas também deve lembrar que a melhor oração é o amor. E um espírito protetor do nosso trabalho mediúnico, ele chegou a nos dizer isso. Se nós passássemos o dia, pelo menos o dia da sessão mediúnica, projetando bons pensamentos, procurando ser mais tolerante, ser mais servidor, quando chegássemos na hora da sessão mediúnica para formarmos a nossa corrente magnética, para recebermos os espíritos protetores, nós nem precisaríamos mais orar, porque a energia construída de bons pensamentos já seria a nossa bagagem espiritual nobre que nós trouxemos conosco, que foi construída ao longo do dia. E para que o amor realmente aconteça, é importante que a gente pense em fazer aos outros felizes, antes de nos fazermos felizes. Ou seja, sair desse processo imaturo de desejar o bem apenas para a gente e para os nossos. Quando começarmos a nos desprender e pensarmos que somos justamente essa grande família universal, e pensarmos que o outro também é filho de Deus, tem o mesmo direito que nós, e começarmos a desejar e lutar para que os outros sejam felizes, essa energia construída e a felicidade promovida para o outro também é uma energia que nos pertence, porque fomos nós que criamos. Então a lei de causa e efeito irá nos devolver tudo de bom que nós fizemos aos outros. E aí a nossa psicosfera será sempre uma psicosfera de paz. A paz que você constrói pela oração, o estado de reflexão nobre, que é uma proteção automática, e mais aquelas energias que vão lhe ser retornadas pelo bem-estar que você provocou nos outros. Sendo assim, ninguém experimentará sensações desagradáveis e não vai poder dizer estou no inferno, porque de fato o céu e o inferno não existem. O que existem são estados de consciência. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que possamos cada dia mais construir psicosferas positivas, individuais e coletivas, na casa espírita, no local de trabalho, no lazer e especialmente dentro de casa, onde nós passamos as nossas horas com os entes queridos,
com os quais temos compromissos graves, é importante que ali, principalmente, dentro da sugestão que a Federação Espírita faz na campanha permanente, que ali instalemos o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, mas não apenas o ritual do encontro, mas fazer de tudo, todos os dias, para que os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos sentimentos sejam todos pautados no amor. Obrigado a todos pela respeito.